Oi, geralmente me chamam de Kill. Eu não sei porquê. Talvez tenha algo a ver com o nome do meu canal. Chega dessa piada. Bom, o canal do Serginho Faotti está aberto aqui pra mim. Eu vou reagir a um vídeo com vocês chamado Acusou vários homens de misoginia e perdeu tudo. Aqui na thumb temos a youtuber Haru. E esse foi um caso que eu acompanhei na época. E o mais engraçado é que eu só fiquei sabendo disso porque a Haru resolveu processar o Giga, que no caso é um outro youtuber. Vocês vão entender o contexto daqui a pouco, afinal de contas o Serginho com certeza vai falar sobre isso, mas é engraçado pensar que esse assunto só pegou força porque a Haru resolveu processar. Se ela só tivesse ignorado todo esse caos que reverberou por quase toda a internet, não teria acontecido. Definitivamente não teria acontecido. Bom, eu acho que eu já tô dando spoilers demais. Eu prefiro comentar durante o vídeo, vamos lá. Tem gente na internet que não entende um negócio muito simples. Às vezes, o melhor jeito de uma treta morrer é deixar ela morrer. Porque o caso da Haru Gigli é praticamente um manual completo de como transformar uma crítica comum de internet numa saga judicial com DLC, expansão e temporada nova toda semana. E o pior é que o react original nem era tudo isso. Sério, o negócio começou por causa de um vídeo sobre o Senhor dos Anéis e terminou... Eu lembro quando surgiu esse vídeo do React. Eu lembro quando o Giga reagiu a esse conteúdo da Haru. Ela tava fazendo uma publicidade pro Senhor dos Anéis ou alguma coisa assim. E ele só deu o ponto de vista dele. E nem foi uma crítica tão afiada, cara. É o tipo de React que você assiste e depois de 5 minutos você esquece. Porque vocês sabem como funciona a internet. É conteúdo atrás de conteúdo. Com certeza absoluta, se a Haru não tivesse falado nada, ninguém ia lembrar dessa porra. E o Giga é um cara que critica muitas coisas no canal dele. Claro, sempre de forma respeitosa. Às vezes de forma afiada, normal. Só que nesse caso, envolvendo a Haru, cara, ele pegou muito leve. Foi uma crítica extremamente tranquila. Como eu disse, ia passar e ninguém ia perceber. Só que aí rolou o processo. E aí, meu parceiro? Aí o caldo engrossou pra Haru. Vamos continuar aqui. No Tribunal de Justiça com um acordão, desembargador, processo contra leis pessoais, Google no meio e um efeito Streisand tão absurdo que hoje tem gente que conheceu a Haru primeiro pela treta e só depois descobriu que ela fazia conteúdo. Eu já conheci o trabalho dela. Ela é uma youtuber bem antiga aqui na plataforma. Ela já se envolveu em algumas outras polêmicas no passado. Se eu não me engano, teve um tempo que ela defendeu a Beli Belinha. Algo assim, alguns canais de opinião falaram sobre isso, nada muito relevante, passou. E é isso que não dá pra entender, cara, porque a crítica que o Giga fez, com certeza absoluta, foi uma crítica extremamente mais leve do que todas as outras que já fizeram com ela na internet, em relação a outras coisas que ela comentou por aí. Então quando eu fiquei sabendo que ela processou o Giga e uma galera por conta disso, eu só não acreditei. Caralho, por que ela faria isso? E aí, por conta disso, ficou em evidência aquelas falas que ela disse no podcast. Cara, tudo muito bizarro. Bom, vamos continuar aqui. Nerd. Galera, antes do vídeo continuar, eu gostaria de trocar uma ideia aí com você. Sim, você mesmo que tá me assistindo. Criadoras de conteúdo geek do Brasil, animes, games, Marvel, cultura pop, Twitch, TikTok, evento nerd. Ela construiu durante anos aquela imagem de menina nerd carismática da internet, e durante muito tempo isso funcionou muito bem. Ela cresceu bastante no YouTube, virou streamer forte, entrou no universo da dublagem e participou de Nossa, eu não sabia disso não. Caralho, universo da dublagem, streamer? campanhas grandes, ou seja, ela já estava consolidada no nicho, até chegar à série mais amaldiçoada da história recente da cultura nerd, Os Anéis de Poder. Segura o choro que hoje é dia de realizar mais um sonho. Eu fui pra Londres pros eventos de pré-estreia mundial de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder pelo Prime Video, e logo cheguei no hotel, já me arrumei pra ir pro primeiro evento, que foi um coquetel muito legal com fãs e criadores de conteúdo do mundo inteiro que eu fiz amizade. Tá, isso já é a publi que ela tá fazendo, né? Ou não? Ainda é um conteúdo comum. E o Prime Video até deixou a gente levar Não os dá pra posters saber. pra casa. No dia seguinte, eu e a Carolyn, a minha amiga da Polônia, fomos passear por Londres e encontramos o quê? O elenco de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, numa loja dando autógrafos e conversando com a galera. E, gente, lembra que eles me seguiram aqui no Insta? Pasmem, eles lembraram de mim. Gente, eu não podia estar mais feliz. Eu saí de lá com meu pôster cheio de dedicatória. E um pouquinho mais tarde, era hora de se arrumar pra pré-estreia. Eu fui belíssima, tá? Não é sempre que a gente se arruma Foi de Frozen? desse jeito, mas especialmente hoje mereceu. Eu realmente tava lá realizando um Cara, eu não conheço Anéis do Poder. Enfim, não sei sonho. E se você nada nunca viu sobre como isso. é um tapete vermelho, eu e o Andrew vamos te mostrar. Tem um grande palco com telão e, é claro, o tapete onde os artistas passam e a galera da imprensa se emociona, que nem eu. E aí eu te pergunto, tem como não se emocionar com a entrevista? O tapete vermelho é amarelo.
Vista massa com Bear McCreary. Falei também com a Louise Hopper, o Peter Mullen, o Charles Edwards, que eu tinha visto de tarde, ainda o Max Baldwin, além do Tristan Gravel, a Sana Hamri e a Sofia Nonvet, que eu sou muito fã. Agora, se liga na entrevista que eu fiz com o Ismael Cruz, toda em português. Sim, aprendeu mais. Então vai lá nas redes do Prime Video pra ver todas as entrevistas completas. Ah, essa é a publi, então. Achei que era... Porque por aqui eu vou continuar mostrando as minhas aventuras. E depois que caiu a ficha do que tinha acontecido, eu não podia parar de chorar. Mas precisei compartilhar porque sozinho é só uma jornada. Mas as aventuras precisam ser compartilhadas. Quando saiu Anéis do Poder, a internet nerd virou Chernobyl. Metade dizendo Virou Chernobyl. que era uma obra-prima, metade dizendo que parecia fanfic de Twitter com um orçamento bilionário, e no meio disso, a Haru fez um vídeo defendendo a série. Só que muita gente começou a achar o vídeo estranho, porque parecia publi. Aquele jeito de falar que parece Ah, então, caralho, ela não falou que era publi? Eu achei que, nossa... esse release de assessoria, só que segundo parte do público, isso não estava claro. E é aí que entra o gigante Richard. O Richard fez literalmente o que Cara, olha que loucura. Eu assisti esse vídeo do Giga. Eu assisti, só que eu não lembro. Caralho, mano, a pior coisa que a Haru podia ter feito. Nossa, velho. Que efeito Streisand do caralho. o YouTube inteiro faz há 15 anos. Um react, só isso. Se você der uma rodada no perfil dela, você percebe que ela, talvez ela tenha um ou outro motivo a mais pra tá falando tão bem assim dessa série, né? E tá descrevendo as coisas de uma forma tão positiva e de estar tão feliz com esse produto. E não, eu não tô aqui induzindo vocês a acharem que, ela tá falando isso só porque ela tá patrocinada. Talvez ela goste mesmo, talvez ela tenha esse gosto aí. Cara, eu não lembro, mano. Eu não lembro. Ela realmente foi patrocinada, né? Ou ela fez um vídeo tão bom que soou como patrocínio. Eu não me lembro, cara. Não me lembro, de verdade. Olha só, cara, que doideira. Se a Haru tivesse deixado quieto, velho, ninguém ia lembrar de porra nenhuma. É o que ela acha. Mas não, ela processou. Aí, caralho, fudeu. Tá legal. Mas agora, amigo, vem aqui comigo, ó. Dá uma olhada. Vamos comigo para a premiere de Anéis de Poder. Se bem que eu botei o vestido e aí eu Ela tá se arrumando pra ir na premiere de Anéis de Poder em uma publicidade, né? Isso aqui é um, ó, tá vendo? É um post de parceria entre ela e o Amazon Prime Video BR. O Instagram dela, você percebe que ela tá enrolada com o Prime Video até o pescoço, o que eu acho maravilhoso. Agora, torna, publi, mais né? uma vez, torna certas mensagens no mínimo suspeitas, entende? Até onde eu sei, isso é opinião sim. Caralho, mano, normal pra caralho, normal pra caralho. Basicamente o que o Giga falou foi que é suspeito alguém falar bem de uma série enquanto ela tá sendo patrocinada. Pronto, ele disse a coisa mais básica do mundo. E aquilo, depois que eu assisti o vídeo, eu esqueci depois de 5 minutos. Sincera. Até onde isso é opinião sincera e até onde é vídeo influenciado por patrocínio. Com relação Exatamente. a Haru e sua relação com o Senhor dos Anéis, a gente realmente percebe que ela gosta muito da obra, mas devido ao seu relacionamento Não, ela sempre deixou isso claro, né? Que ela gosta pra caralho da série e, porra, sei lá. tão assim próximo, essa conexão tão forte com o Amazon Prime Video no momento, não dá pra saber o quanto dessa opinião é brifada, é verdade, é sincera, o quanto que ela realmente gostou, o quanto que ela pode e não pode falar. Tem certas coisas que a gente não tem como saber, ok? Discussão normal de internet acontece todo dia. Só que aí a situação saiu completamente do eixo. Porque depois veio o podcast. E no podcast a história mudou de tamanho. Inclusive, eu assisti esse podcast depois que começou a rolar essa polêmica. Cara, por que que ela falou essa merda no podcast, cara? Por quê? Se ela não tivesse falado nada, o Giga também não teria falado nada em sequência. Será que ela não pensou que o Giga iria responder? Com certeza! Ela falou no podcast que chamaram ela de algo próximo de vagabunda. Porra, claro que o pessoal ia atrás pra descobrir, cara. Claro! Se ela tivesse ficado quieta, nada disso teria acontecido, cara. Ninguém ia saber de nada. A Haru começou a descrever aquilo com falas que não aconteceram, com coisas que sequer foram insinuadas. Disse inclusive que patrocinadores teriam sugerido processo. O nome dele que eu sempre esqueço. Recente? Do cara do Gigante Infinity. Richard lá? É, do Gigante Richard. Caralho, não, falaram o nome dele. Nossa senhora, eu achei que não tinham falado, mano. Eu achei que não tinham falado. Puta que pariu. Então, foi diretamente pra ele a mensagem. Ah, eu vou me dar o trabalho? Não.
Tô de boa. Ele odeia vocês também? Nossa, cara, eu não lembrava disso. Puta que pariu! Eu achei que foi uma indireta. E aí foram no canal dele e falaram, eu acho que ela tava falando de você. Não, mas foi direto. Nossa senhora, cara, eu não lembrava disso. Puta que pariu. Mas... Olha o efeito Strike. Mano do céu, cara. Fez 2? O Gigante Richard, ele odeia vocês também. Nossa. Caralho. Como, cara, por que que ela falou isso, cara? Não é possível, acho que ela se confundiu, mano. Não é possível, o cara foi completamente respeitoso no vídeo dele. Meu Deus Eu não sei se ele Ele odeia. fez muitos vídeos, tipo, com ofensas, assim, terríveis, assim, ofensas que renderia processo. Eu A não sua processei pessoa, porque eu fui inclusive? legal. O que foi que você falou? Eu não processei porque eu fui legal, assim, Nossa tipo... senhora, ofensas pessoais mesmo. Cara, ela poderia só meter o louco, falar, não, eu não sei, eu não acompanho o conteúdo dele e tal, não tenho ideia. Caralho, mano, ia ser muito mais bonito e estrategicamente muito melhor também. Caralho, eu juro que eu não lembrava disso, mano. De verdade, mano, de verdade. De cunho, assim, muito... Pesado. Não, eu até ia falar que, de verdade, cara, eu tô... Meu Deus do céu, eu estou perplexo. Eu ia sugerir que ela confundiu com outra pessoa, mas não, foi o Gigante, os caras citaram o nome dele, puta merda. Pesado, assim mesmo, tipo... pessoas de grandes marcas vieram pra mim e falar, ó... se eu fosse você, eu processaria e você ganharia e tal. Sério? Nesse nível? Porque, Nesse nível. pelo que eu vi da gente... A respeito de Senhor dos Anéis, porque eu fiz uma publicidade. Sim, certo. Ah, eu vi a capa disso aí. Eu fiz uma publicidade de Senhor dos Anéis, e aí ele falou sobre essa publicidade, que é óbvio, tá sinalizado como publicidade e tudo mais. Eu disse que era uma publicidade. Nossa, mas nem foi o ponto dele. Mano, ela viajou muito, cara. O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Não é possível. Mano, o que tava passando na cabeça dela agora? Mano? Ela poderia dizer, ela poderia falar. Pessoal, eu me confundi, sei lá. Eu achei que o Gigante Richard era outro cara. Caralho, mano, o que que ela tá falando, mano? Tem nem lógica e aí isso. ele me chama, tipo... eu não lembro o que que era, mas eu não cheguei a ver o vídeo inteiro. Mas era, tipo, próximo de vagabundo, assim, sabe? Caralho, mano, caralho, eu queria muito saber, sério, cara, eu queria entender o que que tava passando na cabeça dela. Ela poderia dizer, cara, não, eu confundi, era outro cara, porra, foi mal aí, ô Gigante Hirt. Mas não, cara, ela só deu sequência, processou, foda-se. Inacreditável. Relação a Inacreditável. Haru e sua relação com o Senhor dos Anéis, a gente realmente percebe que ela gosta muito da obra, mas devido ao seu relacionamento tão assim próximo, essa conexão tão forte com o Amazon Prime Video no momento, não dá pra saber o quanto dessa opinião é brifada, é verdade. Mas era, tipo, Caralho, mano, caralho. Como que ela achou isso ofensivo, mano? Como que isso é próximo de vagabunda? Meu Deus do céu! próximo de vagabundo, assim, sabe? Meu tipo, Deus. uma coisa assim. Ela é uma moça muito bonita e Nossa, talentosa. mano. Será que ela achou que ele tava zoando? Será que ela achou que era ironia? Meu Tipo, Deus. uma coisa assim, muito pesada. E eu falei, meu Deus, cara. Uma pessoa que faz isso, ela tá muito desesperada, né? É o- Se eu vou lá e processo, Ele vai fazer... mas ele vai fazer. Cara, será que algum advogado chegou nela e falou, ó, eu assisti um vídeo aqui, não é legal, vamos processar? O cara que pegou pesado e ela nem assistiu, ela só acreditou, falou, é mesmo? Ah, tá bom, então vamos processar então. Caralho, mano, só pode ter sido isso. Não é possível que ela assistiu o vídeo e chegou nessa conclusão, próximo de vagabunda, sendo que, nossa, cara, não é possível, cara. Fazer o Não é quê? possível. vídeo sobre Não, você... mas mesmo se vai ele fizer ganhar. 20 vídeos, você entende? Uhum. Ele Pode vai jogar tudo fazer no 20 lixo. vídeos, ele vai jogar o pouco que ele tem no lixo e ainda vai ter que me pagar. Inclusive nisso entrou o debate de é por isso que você deve ouvir conselho Ou dói o ouvido, mano, escutar uma parada dessa, cara. de advogados na parte jurídica e não de patrocinadores. Pessoal, um momento. Todo mundo sabe que as bets cresceram absurdamente nos últimos tempos. Só que junto com essa popularização, veio também um monte de bet ilegal. Bets sem transparência, sem fiscalização, que agem completamente fora da lei. E é simples.
Existem as bets ilegais e tem as legalizadas, que no caso são as que têm sede aqui no Brasil, as que seguem as regras e que são fiscalizadas pelo SPA. Então se você tem mais de 18 anos e gosta de apostar, cuidado com o papo de renda extra ou que a plataforma tá bugada, isso não existe. E pior, é crime anunciar desse jeito, tá? Apostar é pra se divertir, não é carreira, que fique bem claro. Então por isso escolha uma plataforma confiável, como por exemplo a Blaze, que é 100% dentro da lei. Pesquisa. E aqui vão algumas dicas importantes. Cada jogo é uma experiência única baseada em sorte e não habilidade. 2. Sempre leia os termos e os riscos antes de apostar, para saber o que você está fazendo. 3. Não confunda com renda extra. O valor depositado deve ser tratado como lazer e não como investimento. 4. E último, defina um limite de tempo e dinheiro para poder apostar, porque jogo consciente é a regra da casa, pessoal. E hoje eu vou jogar o Crash. Bom, pessoal, estamos aqui no Crash. Qual que é o lance? O lance é esperar o gráfico começar a subir e o objetivo é apertar esse botão de retirar antes que o gráfico crashe, tá? Lembrando que ele pode crashar a qualquer momento. E tá o histórico das vezes que ele crashou, como por exemplo 1,37 logo no início. Acontece, como aconteceu agora. Perdi, mas eu vou mais uma, tá? Na esperança de que ele suba um pouco mais. Aqui, ó, por exemplo, ele foi até os 6,59. Tá? Tudo é possível, tudo depende da sorte, tá? Bom, quando eu começar a me sentir desconfortável, eu vou apertar esse botãozinho aqui. Até aqui tá tudo tranquilo. Bom, ok. Aí, ó, agora deu legal. Poderia ter... Não, poderia não. Crashou quase na hora. Vou parar por aqui, pra mim chega. Pra se cadastrar na Blaze é bem simples. É só clicar no link que eu disponibilizei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Blaze, jogue com responsabilidade. Mas aqui é que começou o real problema dela, porque a internet brasileira tem uma doença chamada Não, e sabe o que vamos lá, cara. Sabe o que é mais louco disso tudo? É que assim, eu gosto do conteúdo do Gigante Richard. Eu assisti aquele vídeo e pensei, tá, realmente, é esquisito, né? Ela fazer uma publicidade pra algo que ela ama. Ela é suspeita pra caralho. Só que, foda-se, a Haru ainda é uma criadora de conteúdo legal. Tipo assim... Foda-se tudo isso. Que se foda essa opinião do Gigante Richard, sabe? Só que a partir do momento que a Haru decidiu processar ele e falar todas essas merdas no podcast, aquela criadora de conteúdo legal que ela aparentava ser, foi completamente por água abaixo. Isso que é foda, cara. Como que a Haru não pensou que isso poderia acontecer? É muito estranho. Eu conferi. A galera começou a pegar os vídeos antigos, reassistir tudo, clipar, comparar, e muita gente chegou na conclusão de que o que foi descrito no podcast parecia mais pesado do que o conteúdo original mostrava. Nossa, tinha críticas, muito sim, mais. Sarcasmo, bastante. Piada, também, óbvio. Mas começou aquele... Não, quem acompanha o Gigante Richard, depois de escutar ela falando aquilo no podcast, com certeza levou um choque. Porque a pessoa que acompanha o trabalho dele sabe que ele nunca faria isso, nunca falaria coisas assim. Nem se a pessoa for a maior filha da puta do planeta. Às vezes até raiva do Gigante Richard, porque ele tá criticando uma pessoa filha da puta pra caralho, e ele pega leve. Ele ainda é respeitoso com essa pessoa. Então assim, por que ele faria isso com a Haru, que nunca fez nada? É por isso que isso viralizou pra caralho, porque as pessoas foram procurar saber. Falei, mano, não é possível que ele falou isso. Inclusive, quando eu reassisti esse react do Gigante Richard, porque quando eu vi ela falando merda no podcast, eu tive que reassistir. Quando eu vi esse vídeo novamente, eu pensei, cara, será que ela tá falando desse vídeo? Será que não teve outro que ele apagou? Ou que ele tá querendo esconder? Não, esse realmente é o vídeo. Eu fiquei pensando, não é possível, cara. Não é possível, caralho. Oh, é inacreditável. Só inacreditável. Peraí, estão aumentando isso aqui. E foi nesse momento que a treta virou um monstro impossível de controlar. O Gigante Richard transformou aquilo numa franquia cinematográfica. Todo dia tinha episódio novo. Parecia One Piece. Você piscava e aparecia Haru Arco Final Definitivo Parte 7. Porque a internet tem um padrão muito previsível. Quando alguém tenta usar processo para encerrar a discussão online, a internet automaticamente... Outra coisa maluca, mesmo depois desse episódio, mesmo depois da Haru tendo dito que foi algo próximo à vagabunda que o Gigante Richard falou, ainda assim ele continuou sendo respeitoso na resposta. Caralho! Praticamente dobra o interesse no assunto. E então veio o processo. O Nubuki tava fazendo uma live e pesquisando o nome do Ramsés pra ver atualizações de processos pra fazer o vídeo dele e achou o processo da Haru. Ela processou o Gigante Richard, Roi Sakura, Gabi, Ramsés o Pequeno, Tio Fred, Wagner Tomazoni e até o
Meu Deus do céu! O Google entrou no pacote. E Por sinceramente quê? eu não sei como que eu não fui processado, porque eu falei dela nessa época. Eu até fiquei esperando esse processo. Inclusive, eu e a Haru temos um amigo em comum, não vou falar quem é, mas eu soube que na época dessa treta, esse meu amigo tem uma marca de camisetas, ele me forneceu as camisetas, me deu de presente, e no vídeo que eu falo da Haru, eu tava usando uma camiseta da marca dele. Ela foi lá e chamou ele no privado e falou, ó, quem que é esse cara aqui, você conhece? Ó, não fui eu não, Ele hein? tal. Ele falou, é o Serginho, conheço da internet, troca umas ideias só. Quando ele comentou isso comigo, eu achei que o processo Provavelmente é a marca Insider, não é Exposed. ia vir, mas não veio. Enfim, retomando ao tema, Eu lembro que um pessoal veio me falar em relação à marca de roupa. Que esses dias o Serginho tava usando Exposed no canal dele, perguntando se eu tinha enviado alguma coisa assim. Não, ele comprou, tá, pessoal? Inclusive, salve pro Serginho aí. Fortaleceu a marca. Esses dias eu assisti um vídeo dele usando uma camiseta do dinossauro. Bacana. mais uma vez o gigante Richard transformou isso em série no canal dele. Só que dessa vez, até quem não sabia que tinha sido processado, ficou sabendo e se pronunciando, como Wagner do Tragicômico, Cara, todo mundo fez vídeo sobre isso, mano. Porque é um caso tão bizarro, tão absurdo, que não tem como deixar passar. o tio Fred Ramsés. Todo mundo acabou meio que descobrindo sem querer que tinha sido processado. Só que aí veio a parte que pegou muito mal. Porque segundo os relatos do caso, ela queria não só remover vídeos no YouTube, mas também pedir novos conteúdos falando da situação. É aquela conversinha de Nossa senhora, queria só calar a boca de todo mundo com o processo. não quero que falem de mim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso mentir, mas mesmo assim eu não quero que ninguém Cara, isso que é mais bizarro. Ela falou do gigante Richard. Ela falou algo muito pior do que o que ele falou. E aí depois que ela teve uma resposta, ela queria silenciar com o processo. Cara, que monte de escolha estranha. Não faz sentido, cara. fale de mim. Isso tá acontecendo recentemente com o caso do Marcelo do Não Adivinho, o biólogo tá Henrique e a Carol Chapéu lá. Pode passar fake news, mas se uma pessoa vir te corrigir da fake news, vai tomar processo. Processo, strike, a menina tá... E voltando pra falar da Haru, teve a vacilando. questão que ela alegou misoginia, que os vídeos respostas só foram feitos Nossa. porque ela é mulher e foi um ataque misógino Caralho. contra ela. Eu vou ler aqui a síntese dos fatos enquanto Meu o editor Deus bota do na céu. tela. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por Cláudia Andriolo Burke de Moraes, conhecido no meio digital pelos pseudônimos Haru Gigli ou Haru, em face de diversos influenciadores digitais e da plataforma Google Brasil Internet LTDA. O cerne da demanda remonta à veiculação de uma série de ataques misóginos e difamatórios sistemáticos que têm sido promovidos contra a recorrente por um coletivo Bizarro. de youtubers autodenominado Liga Nerdola. O grupo, que reúne aproximadamente 30 canais no YouTube, se organiza sob o pretexto de abordar temáticas relacionadas à cultura pop e o mundo dos games, mas na prática atua como uma verdadeira organização responsável pelo manejamento de ataques sistemáticos contra mulheres e outros grupos minoritários. Caralho, mano. Caralho, que bosta eu acabei de ver, mano. Sob a roupagem ideológica de combate à chamada cultura woke. Isso aqui, eu não vou falar muita coisa aqui porque vocês estão ligados. E é aí que o público começou a olhar torto, porque deixou de parecer um quero me defender e começou a parecer um quero calar quem tá falando. E eu vou ler um trecho da decisão aqui pra vocês. Ao total, contabilizou-se cerca de 50 vídeos produzidos, cujo único objetivo é ofender, ridicularizar e Cara, isso aqui é inacreditável, cara. É inacreditável, mano. Ela continua insistindo nessa narrativa. O único objetivo é ofender, ridicularizar e atacar a honra e a imagem. atacar a Caralho, honra e a não faz imagem da nem autora. sentido, As agressões mano. foram veiculadas especialmente Cara, eu não lembro de ter assistido um vídeo resposta onde a pessoa tá ofendendo ela, mano. São vídeos só respondendo o que ela falou. Só isso com a maior educação do mundo. por meio de expressões como degustável, ruivinha, lacradora, mentirosa compulsiva. Se eu não me engano, o único que falou sobre esse bagulho de degustável foi o... Acho que é seu Fred mesmo. O youtuber Fred, alguma coisa assim. Ele tinha um quadro no canal dele que ele falava isso. Se a pessoa era... Não sei se era um quadro, era um meme. Alguma coisa assim, que ele falava isso de garotas. Que era degustável, alguma coisa assim. Entre outras de Mas só ele
Só ele. Conotação extremamente misógina. A tutela antecipada, contudo, foi indeferida pelo Ilmo Juiz Akoa, ao argumento de que não teria vislumbrado qualquer perigo de dano ou abuso no exercício da liberdade de expressão, assim consignou. Não vejo a probabilidade do direito, pois vislumbro nos comentários veiculados nos vídeos impugnados caráter meramente opinativo quanto à atuação e postagens feitas pela autora, sem qualquer ofensa direcionada à sua honra, à sua dignidade e ao seu gênero, em que se pese existirem em determinados vídeos a alusão à condição da autora como mulher bonita, aspecto prevalente às suas ideias. Nessa primeira avaliação, não se vislumbra evidenciado o conteúdo ilícito a justificar a imediata exclusão deles. Resumindo, o juiz olhou aquilo ali e basicamente respondeu: não. O entendimento foi que os vídeos tinham um caráter opinativo. Crítica, comentário, react. Cara, o bizarro é que era só assistir o vídeo, mano. Era só ver, que não tinha nada demais. E ainda Será que ela pensou, e as advogadas da Haru também pensaram, que o juiz não iria assistir os vídeos? Ou ver alguma coisa ou outra? Cara, apareceu da decisão o papo de liberdade de expressão e risco de censura. Só que aí vem o detalhe mais internet brasileira possível. Ela recorreu. Assim, por toda a conjuntura acima exposta, pretende-se por meio da presente via recursal que seja procedida a reforma da R. Decisão que indeferiu a medida liminar com o objetivo de assegurar a imediata tutela dos direitos fundamentais da agravante. E aí o caso foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo, o famoso agora vai. Só que não foi. O recurso foi negado por unanimidade, 3 desembargadores, 3 votos dizendo basicamente a mesma coisa. Os vídeos estavam dentro do direito de crítica. Eu sei que é longo, mas esse trecho aqui é muito satisfatório a gente ler, principalmente para quem é criador de conteúdo e quem apoia a liberdade de expressão, né? Desse modo, tratando-se de matéria de fato controversa e que demanda melhor aprofundamento probatório, foi prudente a decisão de indeferimento da tutela de urgência, uma vez que o controle da licitude do comportamento da parte dos réus é posterior, mostrando-se incabível a ordem genérica para que os réus não comentem, publiquem ou criem vídeos e ou veiculem em qualquer plataforma de mídia social sobre qualquer trecho, parte ou todo desse processo, de seu conteúdo ou da sua existência, sob pena de constituir verdadeira censura em manifesto maltrato à ordem constitucional. Não resta dúvida que as pessoas que se expõem publicamente em redes sociais e contam com milhares de seguidores devem ter maior resistência do que a do homem comum. Isso aqui é basicamente um recado pra galera que é influenciadora e quer sair metendo processo aí por direito de imagem e inúmeras outras coisas. Isso aqui não sou eu nem ninguém da internet que tá falando, são juízes e desembargadores. Eu vou até repetir esse trechinho pra vocês. Pessoas que se expõem publicamente em redes sociais e contam com milhares de seguidores devem ter maior resistência do que a do homem comum. Ou seja, você trabalha com a internet, fora que nesse caso em específico, você fala o que quer e aí não quer ouvir uma réplica, uma tréplica. Retomando ao processo, o comportamento dos réus, então, que disseminaram críticas à autora, tiveram um nítido efeito popular e que desagrada a autora e busca, sob sua ótica, a prossecução de algum interesse público, motivo pelo qual as afirmações, como bem ressaltou o magistrado, em princípio possuem caráter meramente opinativo, os quais, em sua maioria, veiculam comentários pessoais quanto à ação movida pela autora, embora em tom irônico e crítico, o que por si só não permitem concluir, neste momento processual, que tem apenas características danosas contra a autora. A tal situação não autoriza a imediata concessão da tutela de urgência da amplitude almejada pela recorrente, porque tem o potencial de efeito de distorcer a realidade, distribuindo informação incompleta à sociedade. Anteposto, nego provimento ao recurso. É o meu voto. Então que isso aqui fique claro mais uma vez para muita gente que trampa na internet e até mesmo pro público. Processar todo mundo pode, por qualquer motivo que seja. Agora ganhar são outros 500. A única problemática que eu vejo nessa história toda é que quem tem grana acaba sempre sendo favorecido, porque se defender no tribunal não é barato, e quem tem menos condições acaba sendo refém disso tudo. E nesse caso da Haru teve um detalhe muito importante. O tribunal observou que no grupo processado existiam mulheres e minorias, ou seja, a narrativa de perseguição exclusivamente misógina começou a desandar até
Cara, ela vacilou em vários aspectos, cara. Ela vacilou no entendimento das críticas, vacilou na estratégia, enfim, vacilou em tudo. E é sério, eu tô até agora sem entender por que tudo isso aconteceu, por que ela decidiu isso. Não faz sentido, cara. Todas as consequências negativas eram previsíveis. E mesmo assim, ela foi adiante. Ali no podcast, ela disse que pessoas de grandes marcas já colocaram uma minhoquinha na cabeça dela em relação a processo. Ó, se você processar, você vai ganhar. Ó, estão falando absurdos de você. Será que não teve dedo de alguém, cara? Porque... cara, eu duvido muito que ela tenha assistido todos os vídeos. Se ela tivesse assistido, eu duvido que ela partiria pra isso, cara. Não tem como. Era fácil de entender. Não é uma tarefa difícil pra quem entende toda a cronologia de Senhor dos Anéis. Como que alguém que entende Senhor dos Anéis não vai entender críticas simples como as que foram feitas? Era só assistir os vídeos. Porque... eu assisti e eu entendi, não, eram críticas comuns. Os caras criticaram, né, o primeiro vídeo que ela fez em relação à publicidade e morreu ali. Na sequência, ela falou aqueles absurdos no podcast que não faziam o menor sentido. Responderam com a maior educação do mundo, sem fugir nem um pouquinho da realidade. Afinal de contas, ela disse mentiras no podcast e o que eles falaram nos vídeos respostas é que ela mentiu. E mesmo assim, ela foi adiante. Cara, não faz sentido. Só não faz sentido mesmo. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de acreditar que essa decisão de partir pra cima de todo mundo que criticou ela foi dela mesma. Não tem como, cara. Não tem como. Sei lá, cara. Não sei, cara. Puta merda. Juridicamente. E é aqui que entra o verdadeiro desastre da história. Porque talvez o react original fosse desaparecer em uma semana. Sério, a internet esquece tudo muito rápido. Mas o processo eternizou até... não, ele já tinha desaparecido. Ninguém mais falava sobre isso. O negócio veio à tona quando ela falou aquela merda toda no podcast. Treta transformou aquilo numa referência permanente da comunidade nerd brasileira. Hoje tem gente que nunca assistiu um vídeo da Haru, mas sabe da treta judicial. Isso é brutal pra imagem pública de qualquer criador. Por isso que tem grandes influenciadores que simplesmente optam pelo silêncio. Às vezes tem muita gente falando dela ali, e eu não falo de crimes, tá? Já vou adiantando. Eu falo de tretas de internet. E a pessoa, ela se abstém de responder porque ela sabe que aquilo ali vai passar uma semana e vai acabar. A internet vai acabar encontrando um outro cancelamento, uma outra treta, e tudo isso vai... dificilmente acontece o contrário, né? Eu lembro que o RK Play, ele adotou essa estratégia de ficar em silêncio, todo santo dia piorava, até que chegou um momento que ele se pronunciou, muito mal inclusive, piorou a situação. Mas hoje em dia, sei lá, quase ninguém mais lembra. Acabar ficando na história. E nesse caso... cara, até o Hulk BR, até hoje tem gente que cai no golpe do Hulk BR, cara. Realmente, a chance da internet esquecer em sequência é grande. Da Haru, talvez o pior efeito disso tudo seja o seguinte: a Haru saiu dessa história com a imagem desgastada para uma parte enorme do público. Não necessariamente porque as pessoas odeiam ela, mas porque ficou uma sensação constante de exagero. E na internet, reputação é uma coisa muito fraca. Não, ela, cara... a reputação da Haru, ela foi completamente comprometida, isso é inegável. Depois que muita gente começa a olhar pra você pensando, será que essa história tá completa? Fica difícil recuperar totalmente a confiança. No fim, talvez essa história inteira tenha sido um dos maiores exemplos recentes. Cara, eu mesmo, quando eu vi o react do Gigante Richard, pra mim foi diferente, foda-se. Eu nunca acompanhei o conteúdo dela na internet. Era uma criadora de conteúdo... sem problemas. Só que depois que ela agiu dessa forma, processando a galera toda, falando aquela merda toda no podcast, pra mim, a imagem dela nunca mais vai ser a mesma, cara. Antes, pra mim, se era uma criadora de conteúdo neutra, hoje não é mais. De efeito Streisand do YouTube brasileiro. Porque o era só ter ficado quieta. O react original provavelmente morreria sozinho, mas o processo transformou a treta numa cicatriz permanente da imagem dela na internet. E talvez a lição mais importante disso tudo seja uma coisa simples: nem toda crítica precisa virar guerra, porque às vezes o esforço desesperado de controlar a narrativa acaba criando exatamente a narrativa que você queria evitar. Eu mesmo uso muito esse exemplo. Tem muita gente que me critica na internet, já teve de canais grandes, canais médios, pequenos, e tá tudo bem, vocês nunca me viram eu respondendo alguém que não tava falando um absurdo. Desde que não inventem história ao meu respeito, mano, pode criticar, pode falar o que você quiser. Fora que hoje, querendo ou não, muita gente olha pra qualquer nova polêmica envolvendo a Haru já com uma desconfiança automática. Não pelo react original, mas por tudo que veio depois. E sinceramente, pra um criador de conteúdo... não, agora se rolar qualquer coisa, a primeira coisa que vão falar é ela naquela menina lá que processou todo mundo sem motivo.
conteúdo, acho que não existe desgaste pior do que esse. Mas enfim, deixa sua opinião aí nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se puder se inscreve. Eu quero ver sua opinião sobre esse caso aqui de verdade. Deixa um comentário aí também falando se você conhecia Harold antes ou conheceu por conta dessa treta, ou às vezes nem conhecia. Beleza? O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Então é isso, pessoal. Tudo que eu tinha pra falar, eu já falei. Eu espero que esse caso sirva de exemplo pra criadores de conteúdo que tentam silenciar os outros processando. Isso é ruim, cara. Bem ruim. Ah, é claro, se inscrevam no canal do Serginho. É um baita criador de conteúdo.